Então, Caio, eu queria falar um pouquinho contigo. Você falou que vê, né, essa extensão, e a gente já começa a sentir essas pressões, esses impactos, até pelos resultados das empresas, que eles acabam divulgando, né, principalmente as empresas ligadas à mineração, o relatório de produção, e depois vem o resultado efetivamente. Nessa semana saiu o resultado da Rio Tinto, com queda no lucro, com queda de projeção e tudo mais. A Vale, como você comentou, também já no relatório de produção, trazendo um guidance mais baixo. Então, essa perspectiva das empresas, se a gente for olhar no resultado delas, também confirma essa sua visão de short no setor, porque as empresas não vão entregar o que se propunham, e aí essa análise também a gente consegue ver no dia a dia ali na cotação do minério de ferro, que também não vai entregar o que se propõe. Então, olhando resultados, olhando projeções, olhando minério de ferro, esse é o contexto, esse é o cenário que continua confirmando a tese. Perfeitamente. Os resultados das empresas que a gente tem visto têm confirmado. As empresas, o que acaba tendo uma pressão dos investidores para distribuição de caixa, já que essas empresas estão cortando produção, estão cortando investimento. Então, óbvio, quando eu digo cortando, não é um corte radical, porque eles têm que manter, né? O investidor, é um pouco aquilo que eu estava falando de alocação de capital, especialmente investidor estrangeiro, nas empresas de commodities que acumularam bastante caixa nos últimos quarters por conta dos bons preços, elas estão sendo muito cobradas, entre aspas, ou melhor dizendo, o investidor está dando prêmio para as empresas que estão dispostas a distribuir, a retornar esse caixa para o acionista, seja via dividendo, seja via recompra de ações. Então existe uma pressão. Teve a Freeport, uma empresa de cobre, que a gente cobre, né? De cobre que a gente cobre. O resultado CEO foi um questionamento muito forte dos investidores no call de resultado era, olha, você vai continuar investindo em expansão da produção nessa perspectiva, ou você vai acelerar o programa de recompra de ações? Porque todas as empresas todas têm um programa de recompra, eles têm ali um programa de recompra de ações de $1 bilhão ao longo de 12 meses, e ele falou claramente, olha, não, realmente posso reavaliar algumas expansões que são postergáveis e usar esse dinheiro para acelerar o programa de recompra de ações. Então, é uma verdade. Por outro lado, existe também um dilema, faz parte do job description dos executivos dessas empresas, que é o seguinte: o investidor ele está olhando esses investimentos numa perspectiva de 3, 6, 9, 12 meses, né? Então o cara quer retorno, eu quero esse caixa que você está sentado em cima, devolve, já que você não faz sentido você aumentar a produção. Por outro lado, o executivo, ele tem que, ao mesmo tempo que ele tem que preservar o valor das ações e tem que preservar o investidor, ele também tem que pensar na continuidade da empresa por 10, 20 anos. Então ele também não pode abrir mão totalmente de certos projetos, né? Tem um exemplo muito bom em siderurgia, tá? Que recentemente, até um pouco antes dessa crise, estamos falando aí de final do ano passado, duas grandes empresas siderúrgicas americanas, a United States Steel e a Nucor, surpreenderam o mercado anunciando projetos aí de expansão de construção de novas plantas da casa de $3 bilhões. Foram muito penalizadas pelo acionista. Se olhar, cara, o valor da ação despencou na hora que ele anunciou. E assim, o cara não pode abrir mão ele tem que, em determinados momentos, investir. Esses investimentos são longos, demoram um tempo. E aí, então, o cara falou, aproveitar que eu estou num momento de caixa, um momento favorável para fazer esse investimento. O mercado penaliza, mas eles também estão no papel deles. Mas eu estou no meu também de tentar me aproveitar dessas situações e ter uma perspectiva negativa com algumas dessas empresas. Ô Gani, mais ou menos o que aconteceu com o petróleo, né? Que as empresas estão de olho na eletrificação, na queda, na interrupção de combustível fóssil, e aí as empresas não fazem capex e acaba... Na hora que tem uma demanda mais forte, não consegue. Né? Houve toda uma política de desinvestimento ao longo dos anos, e agora é o que você falou, né? O mundo acordou e falou, bom, agora a gente precisa investir em petróleo nesses outros países, aumentar a planta.